Se quiser revisitar, tem os vídeos lá no YouTube, no canal da igreja do IPPV. Ou se quiser estudar mais a fundo, eu uso como base o Catecismo Maior de Westminster e também eu tenho uns artigos muito bons lá no blog Voltemos ao Evangelho, que é da editora Fiel. E aí eu uso como base esses dois e dou uma aprofundada mais em outras áreas, de pregações. Mas esse assunto, ele é inesgotável. A gente vai descobrindo cada vez mais que a lei do Senhor é perfeita e que a gente nunca vai conseguir cumpri-la em sua perfeição, porque a gente vai descobrindo o quão complexa ela é. Tá? Hoje vamos iniciar o 5º mandamento. Como de costume, tem aqui o versículo da gente, para a gente sempre lembrar: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. E aí a gente vai ler hoje os 10 mandamentos novamente. Toda vez a gente está lendo os 10 mandamentos, vamos ler juntos para a gente ir decorando. Vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Hoje a gente vai para o 5º mandamento, e no 5º mandamento inicia os mandamentos que são relacionamento com o meu próximo. Os 4 primeiros são em relação ao relacionamento nosso com Deus diretamente, então é vertical. Gente, deixa eu só falar umas coisas assim. Eu não sabia o que era vertical e o que era horizontal, eu tinha dúvida. E aí eu tinha muita dificuldade, na verdade. Até hoje eu tenho o que é direita e o que é esquerda, eu não sei. Mas vertical, eu na verdade aprendi o que era horizontal, né? Porque é por causa da linha do horizonte. Então a linha do horizonte é sempre reta nesse sentido. E aí, agora eu sei que o horizontal é sempre assim deitado e o vertical é em pé, tá? Então o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o meu próximo, com o relacionamento com meus irmãos, e o vertical, o relacionamento com Deus. É interessante que o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, ele já tem uma promessa atrelada a ele. Ele já é um mandamento. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe. O para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá é um bônus que já temos atrelado a esse mandamento. Mas dentro desse mandamento, honra teu pai e tua mãe, também temos a relação entre superiores e inferiores e iguais. E a gente vai dar uma estudadinha sobre isso também. Vai conversar sobre isso, tá? 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esse é um dos mandamentos que na sociedade como um todo
antigamente era muito mais respeitado. Hoje em dia, esse mandamento ele perdeu a força, perdeu. As pessoas realmente já deixaram de respeitar, deixaram de honrar os mais velhos, deixaram de respeitar pai e mãe, a autoridade hoje é relativo, não há mais essa relação de autoridade que a Bíblia diz que há. E quando a gente, no Senhor, essa autoridade ela tem que ser restaurada. No Senhor, a gente é convidado a voltar para o Éden, convidado a voltar para o início de tudo. E antes do homem caído, e honrar nosso pai, nossa mãe. E não só ele, a gente vai ver que não é só pai e mãe, literalmente, o meu pai Marcondes, a minha mãe Cristiane, mas são as autoridades que o Senhor instituiu para a gente, e a gente tem que honrar, a gente tem que dar honra, a gente tem que obedecer, a gente tem que mostrar alegria em servir. Honrar é muito mais do que simplesmente dizer, eu obedeço. Obedecer de cara amarrada não é honrar. Honrar é obedecer feliz, sabendo que a outra pessoa vai ficar feliz porque você está obedecendo. E a gente vai aprender que às vezes a gente não honra, quer dizer, na maioria das vezes a gente não sabe nem o que é honrar. A gente só simplesmente obedece porque vai apanhar ou porque vai ter consequência, mas a gente tem que honrar porque nós somos gratos. A obediência ao mandamento é por gratidão e não por força. E aí eu achei essa frase muito boa. Apenas corações que foram aproximados de Deus em Cristo podem verdadeiramente honrar pai e mãe. Até mesmo pais que agiram de modo desonroso. Assim como filhos obedecei vossos pais, não inclui obedecer nenhuma ordem pecaminosa. Também honra teu pai e tua mãe, não inclui honrar o comportamento desonroso. A gente vai ter que separar. O honrar pai e mãe, hoje na sociedade em que pais abandonam filhos, abandonam esposas, onde mães abandonam filhos e abandonam esposas, e os filhos chegam, tá, ele é meu pai porque ele engravidou minha mãe, ele não é pai, e a sociedade hoje ela diz que pai é apenas aquele que ama, é aquele que cuida, não é aquele que gerou. Na Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que é para honrar pai e mãe. Não que a gente vá aprovar a ação, não que a gente vá passar a mão por cima e dizer que está certo, não. Mas eu tenho que honrar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que. Ela é realmente honrar. Acho que honrar não é muito. Quando a gente fui procurar no Google honrar, é dar honra. É você colocar no lugar elevado a pessoa. E é isso, a gente tem que honrar, mesmo nossos pais, ou alguns pais que agiram de modo desonroso, nós devemos honrar. Isso é muito fácil notar e a gente honra os líderes políticos que nós temos. É muito mais fácil a gente cumprir esse mandamento, honrar as pessoas que agiram, apesar do modo desonroso, com os nossos políticos do que com os nossos pais. Apesar de a gente saber que os políticos fazem um monte de falcatrua, a gente continua, alguns, né, elogiando. Apesar do presidente da República fazer coisas erradas, a gente consegue elogiá-lo, a gente consegue ver benfeitorias que ele faz, a gente consegue ver coisas boas naquela pessoa que também faz coisa errada, porque a gente sabe que é pecador que faz coisa errada. Alguns exageram, né? As coisas erradas ficam muito mais afloradas do que as coisas certas, a gente até obscura. Mas a gente consegue honrar, a gente consegue colocar no lugar elevado. E por que não nossos genitores? Porque a gente não olha para dentro de nossa casa e consegue observar as coisas boas, as atitudes positivas, o cuidado que o pai tem. Tem muita gente que fala, meu pai passou, ele não era ele era um pai muito ausente, ele era um pai que, falando muito pai porque na sociedade anterior, hoje não, hoje também pai e mãe trabalhando, mas na geração passada, a maioria dos pais trabalhavam e as mães ficavam em casa. Então era muito comum ver a cena de um pai ausente, que passava o dia trabalhando, e aí os filhos, meu pai foi muito ausente, ele não viu crescendo, mas por que ele foi ausente? Porque ele queria te dar o melhor. Então a gente tem que observar o porquê, observar qual era o sacrifício que ele fez e realmente honrar e agradecer porque ele fez isso. Então a gente tem que ter uma visão mais, não é otimista a palavra, mas uma visão
bondosa dessas pessoas que cuidaram da gente também, que fizeram o máximo para cuidar da gente, mesmo que a gente ache que não era a melhor forma possível. A gente aprende hoje que existem outras formas, mas a gente tem, a Bíblia manda honrar, independente do que fez, não o comportamento desonroso e não os pecados, mas honrar pai e mãe. E aí tem o que é pai e mãe? A Bíblia fala sobre honra teu pai e tua mãe. A gente vai aprender que pai e mãe não é apenas nossos genitores, pai e mãe. Inclui mais pessoas, como nossos próprios pais, eles mesmos, o pai e a mãe, nossos genitores, eles são nosso pai e nossa mãe. Pessoas que são superiores em idade, os mais velhos, a gente deve honrar. No Brasil, essa cultura não é muito bem vista, ou bem, não é aplicada. Mas na cultura oriental, os mais velhos são extremamente respeitados. No Brasil, tem que ter uma lei o Estatuto do Idoso para que a gente possa respeitar o idoso. Porque a gente te xinga, a gente pergunta porque o idoso está saindo de casa e pergunta porque tem preferencial na fila. Gente, eles já passaram pela vida toda. Eles já fizeram o que a gente está fazendo, já trabalharam. Agora é a hora deles usufruírem realmente. Então, a gente tem que honrar eles e olhar para eles e aprender com eles. A gente tem que dar honra e colocar eles no lugar elevado mesmo. Eles já passaram pelo que a gente passou. A Bíblia é simples, a Bíblia não tem muito remendo ou muito firula nesse mandamento, não. É honrar, é você obedecer, é você escutar, é você não tratar mal, é você não desonrar, você não desprezar, honrar superiores em idade. Qualquer pessoa que seja mais velha em você, mais velha que você, os superiores, eles devem ser honrados tanto quanto pai e mãe. Claro que a gente tem que ter um filtro da lei do Senhor, a gente tem que saber o que é que ele está pedindo para que eu faça, qual a ordem que ele está me dando para eu obedecer. Eu devo obedecer? Claro que tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas se é algo factível, é algo que eu possa fazer, que nós possamos honrar, a gente possa dar a honra devida aos mais velhos. E outra honra, os nossos superiores, são os superiores por ordenação de Deus, tanto na família, o Senhor ele vai e trata nisso, por exemplo, quando casam, as mulheres elas têm sogras e sogros e eles são agora pessoas mais velhas que vocês, que merecem a honra e passam a ser como pais e mães. Eles são sua nova família e merecem a honra. Na igreja, os pastores, os presbíteros, eles devem receber a honra e vocês devem obedecê-los. E é interessante que as pessoas hoje têm um comentário lá no no Catecismo Maior, que é muito comum, não sei na nossa igreja, porque eu sou da família do pastor, então na minha casa não fala, né? Mas entre as famílias dos cristãos, falar mal da família do pastor. Que isso não aconteça. Porque ore por ele, você acha que está fazendo alguma coisa errada? Ore por ele, converse com ele, chegue por ele, com ele, converse, seja aberto com ele, seja franco com ele, mas não fique fofocando, inventando história, aumentando, não. Honre o seu pastor, honre o seu presbítero, honre a autoridade que o Senhor deu aos diáconos da igreja, os auxiliares de diáconos. Eles são autoridades instituídas por Deus e eles merecem a honra. Na verdade, não merecem. O Senhor ele exige que a gente honre essas pessoas que são autoridades instituídas por Deus. Também, o Senhor, ele ordenou, a gente vai ver lá no versículo que tem embaixo, a autoridade do Estado, tanto o prefeito, governador, deputados, os políticos no Brasil, mas também juízes, desembargadores, pessoas que exercem autoridade sobre a gente, nós também devemos honrá-los. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, já fala sobre isso. Por causa do Senhor, não por nossa causa, não por causa deles, não porque eles merecem, não. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Não é que a gente vai passar a mão por cima de político ou ter político de estimação, não. A gente vai denunciar o pecado, a gente vai continuar dizendo que eles estão errados, vai continuar estudando para votar certo, ter pessoas justas no governo, trabalhar para que pessoas justas
e que cumpram a lei e que prezem pela lei do Senhor, porque é muito... Qual é a justiça que deve ser instituída? É a justiça de Deus, não a justiça do homem. Porque homem, eles querem, hoje os homens querem quebrar a lei do Senhor, eles querem tirar a cultura judaico-cristã do Brasil e querem instituir a cultura deles, as culturas do comunismo, do socialismo, e eles querem que a gente comece a olhar para aquilo e admirar. Não, o Senhor, ele já disse o que era certo. O Senhor já disse qual era a lei, a perfeição, qual era a nossa conduta, qual é a nossa regra de fé em prática. Nós não podemos aceitar que o homem mude isso. Não, o que o Senhor instituiu é o que ele instituiu que a gente deve cumprir. Mas o Senhor, ele diz que nós devemos sujeitar-nos à autoridade, e inclusive os governantes, porque eles devem punir os que praticam o mal. E se os governantes praticam o mal, a gente tem que ir lá e reclamar para que eles sejam punidos também e honrar as pessoas que praticam o bem. E aí eu quis trazer esse slide porque a sociedade hoje da gente é muito maldosa e desrespeitosa com os idosos. Como eu falei, lá no Oriente é outra cultura. Os idosos são pessoas que você não pode falar mal deles, que eles têm, pode bater, eles batem na gente, eles, assim, nos mais jovens, né? Meu Deus, eu tô quase 30, tô me sentindo jovem ainda. Eles batem, eles podem brigar e a gente tem que ficar calado mesmo, tem que aceitar, porque eles são mais velhos e eles são autoridade. E a gente tem que olhar e, como eu falei, ser bondoso com eles. Em vez de a gente dizer, ai, que saco. Não, sente, converse. Você já parou para conversar com seu pai ou com sua mãe ou com alguém mais velho que você e aprendeu tanto com ele? E tem pessoas mais velhas que dizem, não tem nada para ensinar, não. Você tem história, tem experiência. As mulheres ou alguém tem receitas para compartilhar, tem coisas boas para nos ensinar. Tem exemplos de vida para que a gente não possa cometer os mesmos erros que vocês cometeram ou ir atrás e conquistar as conquistas que vocês fizeram ou os acertos, conversar das coisas de Deus. É muito bom. Minha família, quando se reúne, meus avós e meus tios, e a gente começa a conversar das coisas de Deus. Pode passar horas lá conversando e a gente vai aprendendo e vai as histórias de vida. Eu amo sentar, escutar a história da minha avó, é coisa que eu descubro assim, que eu não sabia. Valorizem os idosos, valorizem os mais velhos, aprendam com eles, foi o que o Senhor disse, honre. Honrar é você colocar no lugar elevado, é você dar a eles uma honra, é honra mesmo, porque eu estou sem palavras de sinônimos de honra, mas é dar a eles um lugar privilegiado, que vocês sejam bondosos com eles, com os mais velhos, que vocês possam ser carinhosos, vocês possam ser amáveis. Nós jovens devemos respeito a eles. Não xinguem, não desprezem. Tem gente que, pelo amor de Deus, que despreza. E que se a gente vê isso, que possa ser repugnante para a gente, como cristão, não podemos aceitar isso. Devemos denunciar. Devemos denunciar o pecado para que Deus ele possa mudar essa geração e que a gente possa voltar aos 10 mandamentos e cumprir a lei do Senhor. Outra coisa que eu achei interessante nesse mandamento é que ele fala sobre relacionamentos entre superiores e inferiores e o relacionamento entre iguais. Vamos lá exemplificar para ficar mais fácil. Superiores e inferiores seria o relacionamento que minha mãe ou meu pai têm comigo, superior ou inferior. Eu sou filha, eles são pais. O relacionamento inferior e superiores é ao contrário, é o relacionamento que eu tenho com eles. E o relacionamento entre iguais é o relacionamento que eu tenho com minhas irmãs. E como é que deve ser esse relacionamento? Jesus, o Catecismo de Westminster, ele fala sobre isso, sobre o relacionamento entre superiores e inferiores, entre o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre iguais. Como é que deve ser? Pai e mãe, eles devem mostrar amor e ternura em todos os deveres para com seus inferiores. Os superiores, ele tem alguns deveres, principalmente quando a gente observa muito isso, quando as crianças são bebês, ou crianças ainda não têm total autonomia, mas eles são provedores, eles são cuidadores, eles dão comida, eles dão banho, eles cuidam, eles limpam, e cabe a eles. Quando a gente já tem o nosso dever, a gente tem que cumprir os nossos deveres, obedecer aos superiores, com
prontamente, rapidamente, assim que possível, e alegremente, como se esses fossem nossos pais. Só que a gente hoje não obedece nem nossos pais alegremente, né? Então que a gente possa obedecer nossos pais alegremente e obedecer os outros superiores também alegremente, prontamente. Se alguém pedir alguma coisa a você, se você estiver disponível, claro que a gente está ocupado, não dá para atender naquela hora. Mas seja pronto para ajudar, esteja prontificado para ajudar, esteja disponível para ajudar o superior, mas não só o superior, esteja disponível para ajudar o próximo, para ajudar o seu igual. Isso a gente e a gente vai sempre entender que é o nosso superior, mas a gente tem que servir, a gente tem que ser o menor. Lá no Jesus, quando ele estava falando sobre João Batista, disse que não tinha profeta homem igual aquele homem. Mas o menor na casa do Senhor era maior que João Batista. A gente tem que ser o menor para servir a todos, porque foi para isso que nós somos chamados, para servir. Não que a gente vai ser besta, tem gente que, pelo amor de Deus, porque tem gente que pisa nos outros. Mas serviço e alegre, serviço para o crescimento, um serviço que contribua no crescimento da outra pessoa, que seja alegre, não um serviço que o outro vai humilhar. E isso vai para todas as áreas, tá? Para chefe. Vocês, chefes, pessoas que são chefias ou que exercem cargo de liderança, eles devem exigir dos seus inferiores coisas palpáveis, coisas factíveis, coisas que possam ser feitas, nada de impossível, nada de solicitar a eles coisas que vai prejudicar o seu irmão. Não, a gente tem que ser cristão, a gente tem que olhar para o nosso próximo, para os nossos inferiores e cuidar deles e preservar e fazer com que eles cresçam no Senhor. Mesma coisa ao contrário. Nós como os inferiores, os superiores, devemos dar honra, devemos alegremente cumprir os deveres que nós temos e com os nossos iguais. A gente não pode desprezar os nossos iguais. A gente não pode ficar com inveja porque eles estão conquistando nada. A gente não pode ficar desprezando ele. Eu ganhei isso, não tem. Não, a gente também tem que tratar com igualdade. Devemos ser justos e que a gente possa crescer mesmo e olhar para os nossos superiores, inferiores e iguais com a justiça de Deus, com os olhos de Deus, com o amor de Deus, ser bondoso. Acho que está acabando, acho que só tem mais um slide aqui. E é um texto muito grande porque o pai e mãe que gosta desse versículo, honrar teu pai e tua mãe. E o filho que gosta desse versículo de Efésios, nunca vi. Parece que é, na verdade, a complementação, que um complementa o outro. Mas os pais amam o versículo de honra teu pai e tua mãe, e os filhos amam dizer, e os filhos amam lembrar dos versículos de Efésios para os pais. E a verdade é que os dois precisam ser cumpridos, os dois precisam ser observados. Tá? O que é que fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 9? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Só um detalhe, esse para que tenhas longa vida sobre a terra é que, se a gente obedece às leis, se a gente obedece aos nossos superiores, toda a sociedade vai viver melhor. Então, que a gente, todo mundo vai viver melhor se esse mandamento for observado. E aí continua Paulo falando. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos e qualquer pessoa que tenha relação no trabalho, eu trabalho, eu tenho chefia, eu posso me enquadrar nesse versículo. Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Então, nós que trabalhamos, que temos chefes, nós podemos nos enquadrar nesse versículo para obedecer e agradar os nossos chefes, não apenas quando eles estiverem olhando, mas como para o Senhor, como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. E aí a responsabilidade dos senhores para com os seus servos ou dos chefes para com os seus, sua equipe. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor
que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e eles não fazem diferença entre pessoas. Que a gente possa observar esse versículo, que a gente possa ler e lembrar-nos do que o Senhor mandou a gente fazer, honrar nossos pais. Acho que só tem mais um. Não, acabou. Só tem mais um detalhe que eu não coloquei no slide, mas é importante nós falarmos, que é sobre a falta de autoridade. Hoje a sociedade brasileira ela perdeu o senso de autoridade. Tanto os pais que não obedecem mais os filhos, mas isso aí é uma análise minha mesmo, análise bem pessoal. É porque os pais eles não querem mais ser autoridade. Os pais não querem ser mais pais como o Senhor instituiu, eles querem ser amiguinhos dos filhos, eles querem ser coleguinhas dos filhos. Os pais têm medo de dizer não aos filhos. Quando o Senhor manda o quê? Pais, não irritem seus filhos, é realmente não irritar, não provocar ira, mas antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. E lá em Provérbios fala para não afastar a vara do filho. Provérbios fala que lá em, acho que é Josué que fala que ensina teu filho, é sobre instrução para ler a palavra do Senhor de dia e de noite, acho que é Josué. Não a parte de ti, o livro dessa lei, antes medita dela de dia e de noite, que a gente possa instruir os filhos, possa dizer não. Pais, exerçam a autoridade que o Senhor vos deu. Não se achem que, você é muito bonzinho para ser amigo do meu filho, para ele me contar tudo. Não. Amiguinho de filho, você vai ser o amigo do seu filho, ele vai confiar em você a partir do momento que você passa confiança para ele, que ele sabe que você é um pai que diz não, que quer o melhor para ele, porque só assim não é o melhor para o filho, não. Umas crianças precisam ouvir não, crianças precisam ser protegidas, crianças precisam ser cuidadas. Adultos, adolescentes precisam ser cuidados, adultos precisam agir como adultos, não é como filhinhos, como... Não. Homens e mulheres exerçam o papel que o Senhor vos deu. Filhos, todos nós somos filhos, quem tem os pais ainda vivos, exerçam o papel que o Senhor nos deu, de sermos inferiores, de obedecermos os nossos pais, de honrarmos os nossos pais. A gente precisa colocar-se nos papéis certinhos. O Senhor, ele deu caixinha para a gente. Não caixinha fechadinha, mas o Senhor, ele deu papéis para nós exercermos. Que nós possamos exercer todos os papéis que o Senhor Deus nos deu. Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e dizer, puxa, Senhor, eu estou errando. Nos corrigirmos. E não achar, meu filho já está muito velho, eu vou mudar com ele. Vai mudar pela palavra do Senhor. Ore pelo seu filho. Seja alguém com autoridade e aprenda a dizer não para o seu filho, aprenda a dizer sim para o seu filho. Como a gente falou já no mandamento anterior, que a palavra do crente pode ser sim, sim, não, não, que a sua palavra pode dizer, eu vou fazer isso que você faça, eu não vou fazer isso que você não faça, que você possa exercer a autoridade que o Senhor vos deu. Porque o mandamento honrar pai e mãe é para a gente que é filho, olhar para os nossos superiores, mas os superiores precisam exercer essa liderança e exercer essa autoridade. E se não eles estão exercendo, a relação é fragilizada, na verdade nem tem relação. Se eu vou obedecer o quê? Se não é uma autoridade para mim. Que as autoridades possam voltar-se para o Senhor e aprender de novo a ter a autoridade que o Senhor nos deu. Que nós, filhos e servos, possamos olhar para a Bíblia, olhar para o Senhor e aprendermos a ser filhos e servos prontos e alegres em servir e em obedecer. Que esse mandamento, ele nos mude, realmente que as nossas ações possam ser mudadas, não só esse. A gente tem aprendido, eu aprendo muito mais, que a gente precisa mudar urgente, que o nosso cristianismo ele está defasado, está meio com a perna cambaleando, a gente precisa mudar, a gente precisa olhar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo cumprir, não. Eu sei que o Senhor já cumpriu por mim, mas a gente tem que se esforçar para cumprir os mandamentos e fazer o que o Senhor pediu para a gente fazer, exigiu que a gente fizesse. Que nós possamos cumprir a lei do Senhor, procurar correr atrás, se não não porque eu quero quebrar a lei do Senhor, não, por um deslize, foi sem querer, foi realmente um pecado, foi um erro meu. A gente possa correr para os pés da cruz. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não quero mais pecar. Mas para a gente precisa mudar, precisa corrigir nossos passos, corrigir nossos caminhos e olhar para a cruz e olhar para a Bíblia e saber que somos indignos. A gente vai vendo que a lei do Senhor, ela é o patamar, a régua é muito alta, o prumo é muito alto. Mas que a gente possa olhar para Deus e dizer, Senhor, eu não consigo. E sozinho nós não conseguimos de jeito nenhum. Mas com teu Santo Espírito,
me fortifica, me faz com que eu possa cumprir os teus mandamentos, porque eu preciso obedecer à tua lei, eu preciso te obedecer, porque eu sou tua filha. Tu colocaste em mim o selo do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Tu me adotaste como teu filho, como tua filha. Me capacita para ser um filho obediente, que eu aprenda a obedecer a tua palavra. E que vocês possam, em oração, em constante oração e a leitura da palavra, mudar, aprender o que o Senhor requer de nós. Possamos ser filhos, servos obedientes, honrar as autoridades que o Senhor nos estabeleceu. As autoridades precisam ser autoridades. Mudem, criem coragem, é coragem. Sejam corajosos, estabeleçam a autoridade que o Senhor vos deu, para que a sociedade possa o quê? Viver longos dias na terra que o Senhor Deus nos dá. O mandamento ele é uma relação entre o meu próximo, mas para isso a gente vai todo mundo viver feliz ou viver melhor se nós cumprirmos o mandamento que o Senhor nos deu. Amém?